Olá, análise de riscos. Nessa disciplina, nós abordaremos esse tema de extrema importância: técnicas de análise de risco. E qual que é a importância disso? Todo trabalhador, antes de iniciar a execução de uma determinada atividade, ele precisa fazer uma análise preliminar dos riscos, para que, após identificados os riscos existentes naquele ambiente de trabalho, sejam tomadas medidas e ações de controle dos riscos. Tudo isso a fim de proteger a integridade física e a saúde dos trabalhadores e de todos aqueles que estão envolvidos na atividade, de todos aqueles que estão no entorno. Por isso, é muito importante nós termos o conhecimento de algumas ferramentas, de técnicas de análise de risco, que é o que nós aprenderemos nessa disciplina. A nova NR1, ela diz que todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, medidas adotadas pela organização, procedimentos a serem adotados em situação de emergência. E essas informações elas devem ser transmitidas ao trabalhador durante os treinamentos e também por meio de diálogo de segurança, documentos físico ou eletrônico. A NR1, a nova NR1, também diz que a organização, ou seja, o empregador, ele deve desenvolver as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Ou seja, nós estamos falando aqui de gerenciamento dos riscos. Por isso que nós iremos conhecer nessa disciplina algumas ferramentas, algumas técnicas de análise de riscos. Porém, antes de nós darmos continuidade em técnicas de análise de risco, nós precisamos entender o que é perigo, o que é risco e a diferença, de perigo e risco. Nós vamos entender e elucidar a diferença desses conceitos, perigo e risco. Então, conceituando perigo e risco. Perigo e risco são dois termos aparentemente semelhantes, mas que possuem significados diferentes. Para fazer uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho, é importante identificar os perigos e avaliar os riscos aos quais o trabalhador está exposto. Nem sempre perigo significará risco. Um perigo somente representará um risco quando houver exposição de alguém a uma fonte geradora de danos ou prejuízos. Então, identificação de perigos. A etapa de identificação de perigos, ela deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador, identificação das fontes ou circunstâncias e identificação do grupo de trabalhadores sujeito aos riscos. A identificação dos perigos devem abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde
e segurança no trabalho. É o que também diz a nova NR1. Por isso, a importância de nós entendermos essa diferença: perigo e risco. O que é perigo e o que é risco? Então, por mais que seja aparentemente semelhante esses dois termos, eles possuem significados diferentes. Então, frisa isso: nem sempre perigo significará risco. Um perigo somente representará um risco quando houver exposição de alguém a uma fonte geradora de danos ou prejuízos. Conceito de perigo. Entendendo então o que é perigo. De forma geral, o perigo caracteriza-se por uma fonte causadora de lesões ou danos à saúde. Por toda parte há materiais, aspectos, condições ou situações potencialmente prejudiciais que conceituamos como perigos. No mundo do trabalho, nós podemos identificá-los em produtos e substâncias, máquinas, equipamentos e objetos, ambientes de trabalho, trabalhadores, sistemas de trabalho. Constituem um perigo, por exemplo, a substância química presente no ambiente de trabalho, a superfície quente de um forno, a máquina com suas partes móveis desprotegidas, o empregado sem capacitação necessária, a sobrecarga de tarefas, o chão escorregadio, entre outros. O perigo, por si só, não representa um risco. No entanto, se o trabalhador ficar exposto a uma fonte de lesões ou danos, podemos dizer que aí sim haverá risco. Conceito de risco. A norma internacional ISO 45001, que vai tratar de sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, conceitua risco como a combinação da probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas relacionadas aos trabalhos e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados pelo evento ou exposição. Então, o risco é a combinação da probabilidade de acidentes, digamos assim. De outra forma, podemos dizer que o risco é a chance de uma situação ou um evento perigoso efetivamente provocar danos ou prejuízos. O risco ocupacional é definido pela frequência com a qual uma pessoa pode sofrer danos causados por uma fonte de perigo. Quanto maior a frequência de exposição ao fator de risco, maior a probabilidade de haver consequências negativas. Os riscos são avaliados em termos de consequências e de probabilidade dessas consequências ocorrerem. Trata-se de uma medida de incerteza. Eles podem ter efeitos positivos ou negativos. O grau de exposição aos riscos ocupacionais está vinculado a 3 variáveis: tempo de exposição, intensidade ou concentração, natureza do agente ou fator de risco. Tempo de exposição: período durante o qual o trabalhador fica exposto ao agente ou fator de risco. Intensidade ou concentração: nível acumulado do agente do fator de risco no ambiente de trabalho. Natureza do agente ou fator de risco: grau de nocividade ou potencial agressivo à saúde do trabalhador. Quanto maior o tempo de exposição, a intensidade, a concentração
e a nocividade do agente ou fator de risco, mais grave é o risco a qual o trabalhador está exposto. Riscos ocupacionais. Consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes nos ambientes de trabalho, que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Esses riscos ocupacionais, eles podem ser divididos em 5 grandes grupos. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes, também conhecido como riscos mecânicos. Para falarmos desses grupos, nós iremos conhecer agora uma tabela de classificação dos principais riscos ocupacionais, divididos em grupos, de acordo com a sua natureza e também a padronização das suas cores correspondentes. Então, aqui a tabela de classificação dos principais riscos ocupacionais. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes, também conhecidos como os riscos mecânicos. Percebam que cada grupo ele tem a sua cor, né? Inclusive, essas cores são utilizadas no mapa de risco da sua empresa. Quando nós falamos de riscos físicos, o que são, na verdade, riscos físicos? Consideram-se agentes de riscos físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, radiações não ionizantes, radiações ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade. Depois nós temos os riscos químicos. Consideram-se agente de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores, né? Ou seja, pela natureza da atividade de exposição, e que os trabalhadores possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por sua ingestão. Então, nós temos aqui também, né, produtos químicos em geral. Então, vamos falar agora dos riscos biológicos. Consideram-se como agente de risco biológico, né, os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Agora nós falaremos dos riscos ergonômicos. Então, risco ergonômico é qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. E são exemplos de risco ergonômico, né? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno, noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras
de estresse físico ou psíquico. Falando aqui sobre trabalho em turno e noturno, eu já vi situação em uma determinada empresa em que o trabalhador ele estava trabalhando, né, no turno da noite, né? Ele estava no turno da noite. Ele trabalhou nesse turno durante 5 anos. Então, ele dormia durante o dia, né, na parte da manhã e trabalhava à noite. A empresa mudou a sua escala de trabalho e ele veio trabalhar durante o dia. Ou seja, ele ficou durante 5 anos trabalhando somente no turno noturno. Quando ele veio para o dia, o organismo dele precisou de uma readaptação. E a chefia imediata começou a cobrar desse trabalhador produtividade. Até colegas de trabalho ali do dia, né? Eles faziam alguns comentários. Puxa vida, esse cara é ruim. Mandaram um cara ruim da noite para o dia. Não tinha um cara melhor para vir para o dia? Ou seja, ele começou até a sofrer bullying. Só que o que todos ali precisavam entender é que esse trabalhador precisava, o organismo dele precisava de um tempo para se adaptar a essa mudança. Então, isso também faz parte dos riscos ergonômicos, isso também precisa contemplar uma análise de risco, né? Precisamos dar um tempo, um período para a adaptação do nosso organismo, né? Então, eu apresentei essa situação para a empresa, foi dado um tempo para esse trabalhador e o corpo dele foi se adaptando, ele foi se adequando os horários juntamente com a sua família, com os seus filhos. O organismo foi tendo uma readaptação e depois esse trabalhador voltou a produzir tão bem quanto ele produzia no horário noturno. Então, são fatores importantes que devem ser valorizados, analisados, né? E exige um estudo e um acompanhamento para que o trabalhador não seja prejudicado e também para que seja dado, não seja cobrado, não seja exigido tanta produtividade desse trabalhador, porque isso poderá colocar a sua vida, a sua integridade física em risco e até mesmo a dos demais. Então, as chefias imediatas precisam ter esse entendimento, os colegas de trabalho precisam ter esse entendimento. Depois, eu tenho aqui o outro grupo, conhecido como riscos de acidentes ou riscos mecânicos. Então, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e que possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidente: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção. É muito comum nós ainda vermos, né, e isso é lamentável, nós ainda vermos máquinas sem proteção, né, máquinas que ainda não foram adequadas conforme a NR12. Ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e quaisquer outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, nós temos aqui, né, uma tabela que pode nos orientar e servir como uma bússola até mesmo para nós fazermos uma análise de risco, identificarmos os riscos existentes
no nosso ambiente de trabalho. Dentro aqui dos riscos ergonômicos, né, eu quero também aqui citar, né, as questões biomecânicas, né? Dentro dessas questões, nós podemos incluir posturas inadequadas de trabalho provocadas pela exigência de ângulos e posições inadequadas dos membros superiores e inferiores para a realização das tarefas, principalmente em trabalhos desenvolvidos em altura, sobre postes e apoios inadequados, levando a intensa, né, solicitações e exigências musculares, levantamento e transporte de carga. Então, vai entrar dentro do risco ergonômico, né, biomecânicos. Depois nós temos os riscos organizacionais. Então, nós estamos dividindo aí esses riscos. Nos riscos organizacionais, nós podemos incluir pressão psicológica para atendimento à emergência ou a situações com períodos de tempo rigidamente estabelecidos, realização rotineira de horas extras, trabalho por produção, pressões da população, como falta de fornecimento de energia elétrica. Aí o eletricista, por exemplo, vai atender uma falta de energia elétrica no seu bairro e ocorre aquela pressão ali dos moradores, da comunidade. Isso também faz parte dos riscos ergonômicos e se enquadra no grupo organizacional. Temos também a questão psicossocial, né? Elevada exigência cognitiva necessária ao exercício das atividades, associada à constante convivência com o risco de vida devido à presença do risco elétrico e também do risco de queda, né? Nesse caso, sobretudo para atividades em linha de transmissão executada em grandes alturas. E riscos ambientais, né? Conforme teoria, risco ambiental compreende, né, no geral, os riscos físicos, químicos, né, biológicos. Essa terminologia física inadequada deve-se separar os riscos provenientes de causas naturais, como, por exemplo, raios, chuva, terremotos, ciclones, ventanias e inundações. Não? Estão relacionados aí nos grupos ambientais. Voltando aqui também para o risco físico, né? Vamos falar um pouco do ruído. O ruído, ele está presente em vários locais, tais como usinas de geração de energia elétrica devido ao movimento de turbinas e geradores, subestações, redistribuição, e necessita de um laudo técnico específico para a sua caracterização. Radiação solar. Os trabalhos em instalações elétricas ou serviços com eletricidade, quando realizados em áreas abertas, né, trabalho a céu aberto, podem também expor os trabalhadores à radiação solar, né? São as radiações não ionizantes. Com consequências, podem ocorrer queimaduras, lesões nos olhos e até mesmo câncer de pele, provocadas por essa radiação solar. Calor, presente nas atividades desempenhadas em espaços confinados, que entra como risco adicional para o eletricista, por exemplo, né? Então, exemplos de calor, né? Subestações, câmeras subterrâneas, usinas,
devido à deficiência de circulação de ar e a temperaturas elevadas. Então, nós temos aí esses exemplos. Bem, agora sim, nós falaremos sobre técnicas de análise de risco. Já aprendemos o que é risco, já aprendemos a diferença entre perigo e risco. Agora nós aprenderemos algumas técnicas de análise de risco. Os riscos à segurança dos trabalhadores no setor de energia elétrica são, por via de regra, elevados, podendo levar a lesões de grande gravidade e são específicos a cada tipo de atividade. Contudo, o maior risco à segurança e saúde dos trabalhadores é o de origem elétrica. A eletricidade constitui-se um agente de alto potencial de risco ao homem. Mesmo em baixas tensões, ela representa perigo à integridade física e saúde do trabalhador. Sua ação mais nociva é a ocorrência do choque elétrico como consequências direta e indiretas, causando quedas, batidas, queimaduras indiretas e outras. Também apresenta risco devido à possibilidade de ocorrência de curtos-circuitos ou mau funcionamento do sistema elétrico, originando grandes incêndios e explosões. Em virtude do risco grave e iminente que a energia elétrica nos traz, traz aos trabalhadores que atuam direta ou indiretamente em instalações e serviços em eletricidade, nós precisamos entender que a análise de risco, ela precisa ser macro e específica para uma intervenção, tanto direta nas instalações ou até mesmo para aqueles trabalhadores que irão trabalhar em suas proximidades. A análise de risco, ela não pode ser generalizada, pois se ela for generalizada, ela se torna vulnerável. Por isso, ela precisa ser macro. Fatores importantes da análise de risco. Ela precisa contemplar as questões relacionadas a incêndio, choque direto, indireto, como o arco elétrico. A análise de risco, ela deve ser precisa da identificação dos métodos de trabalho, ok? Temos também a permissão de trabalho. A permissão de trabalho, ela precisa ter conceitos básicos importantes, que não podem escapar, como zona de risco, zona controlada, limite de aproximação segura para o arco elétrico, contemplar as questões das barreiras, invólucro, ou seja, segregação, tudo isso precisa estar contemplado na análise de risco, que deve ser macro, ela tem que ser específica para cada atividade, não pode ser algo genérico, e precisa se preocupar com esses conceitos também na permissão de trabalho. A questão das barreiras, invólucros, ou seja, segregação dos equipamentos, e contemplar os assuntos, e da zona de risco, zona controlada, limite de aproximação segura, tendo aí uma grande preocupação com o arco elétrico, essa aproximação, considerar essa energia incidente,
E qual que é o limite aí de aproximação. Tudo isso deve estar contemplado nessa zona de risco, constar também na permissão de trabalho. Riscos. É importante lembrar que o fato de a linha estar seccionada, ela não elimina o risco elétrico. Tampouco pode-se prescindir das medidas de controle coletiva e individual necessária, já que a energização acidental pode ocorrer devido a erros de manobra, contato acidental com outros circuitos energizados, tensões induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam a rede, descarga atmosférica, mesmo que distante dos locais de trabalho, fonte de alimentação de terceiros, né? Por isso que nós precisamos nos atentar, né, com relação a uma medida de controle muito importante, né, que são, nós já falamos anteriormente, né, que são os passos de desenergização conforme determina a NR10. Então, vale a pena nós lembrarmos que o fato de a linha estar seccionada, ou seja, aberta, não elimina o risco elétrico, ok? Então, nós precisamos estar atento a essas questões. Riscos de origem elétrica: choque elétrico, campo elétrico e campo eletromagnético. Vamos falar dos riscos de queda, que acaba entrando como um risco adicional, né? As quedas constituem uma das principais causas de acidente no setor elétrico. Ocorrem em consequência de choques elétricos, também de utilização inadequada de equipamentos de elevação. Ocorrem também pelo uso de escadas, cestas aéreas, plataformas, falta do uso, né? Falta ou uso inadequado do EPI, falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação e de sinalização do canteiro do serviço e também ataque de insetos, né? Como eu já vi uma vez, um trabalhador foi dar manutenção num reator de uma lâmpada de IP, né, de iluminação pública, e ele dando manutenção na fiação, embaixo do reator tinha uma casinha de abelha, né, e essas abelhas atacaram o trabalhador, né? Então, isso também pode levar ao risco de queda. Risco no transporte e com equipamentos. Neste item, abordaremos riscos de acidentes envolvendo transporte de trabalhadores e o deslocamento com veículos de serviço, bem como a utilização de equipamentos. Então, riscos no transporte e com equipamentos. Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo. É comum o deslocamento diário dos trabalhadores até os efetivos pontos de prestação de serviço. Esses deslocamentos expõem os trabalhadores aos riscos característicos das vias de transporte. Então, precisamos também fazermos uma análise de riscos e sempre agir preventivamente, nos preocupando com esses riscos, né, de deslocamento, principalmente os eletricistas de prontidão, né, os eletricistas de plantão das redes de distribuição, que atuam diretamente nas concessionárias de energias elétricas e também as empresas terceirizadas que atendem essas concessionárias. Veículos e equipamentos para elevação de cargas e cestas aéreas. Nos serviços de construção e manutenção em linhas e redes elétricas, nos quais são utilizados cestas aéreas e plataformas, além de elevação de cargas, equipamentos, postes, é necessário a aproximação dos veículos junto às estruturas, postes, torres e do guindalto, né?
junto das linhas ou cabos. Então, nós estamos falando aqui dos veículos articulados. Nos guindastes articulados, melhor dizendo, ok? Nessas operações podem ocorrer acidentes graves, exigindo cuidados especiais, que vão desde a manutenção preventiva e corretiva do equipamento, o correto posicionamento do veículo, adequado travamento e fixação e até a operação precisa do equipamento. Então, é muito importante esses equipamentos terem um programa, né, de manutenção, ter também um checklist e o trabalhador receber os devidos treinamentos para operação de tais equipamentos. Riscos de animais peçonhentos e insetos, que entram também nos riscos adicionais que nós falaremos ou já falamos nesse treinamento, né? Especial atenção deve ser dada às possibilidades de ataques de inseto e também picadas de animais peçonhentos. Ataques de insetos, tais como abelhas e marimbondos, podem ocorrer na execução de serviços em torres, postes, subestações, leituras de medidores, serviços de podas de árvores e outros. Então, os trabalhadores que estão mais expostos são ataques de insetos e abelhas, são os trabalhadores que atuam em trabalho a céu aberto, em trabalhos externos. Agora, animais peçonhentos, os trabalhadores que terão contato em canaletas, painéis de comandos, né, até mesmo dentro de caixas gerais de distribuição, devem estar atentos aos animais peçonhentos, e como escorpiões, aranhas, e os trabalhadores que atuam em campo devem se atentar a cobras, a serpentes. Então, nesses casos, deverá ser realizada inspeção prévia, de modo a se constatar se no local de realização dos serviços programados existem caixas de marimbondos ou dos tipos outros tipos de insetos e também animais peçonhentos, como, por exemplo, serpentes, escorpiões, lacraias e aranhas. Eu falei aqui sobre serviços programados, mas nos serviços de emergências também. Não é porque é um serviço de emergência, tem alguém atrás de mim cobrando o restabelecimento do circuito, o restabelecimento do sistema. Opa, eu não vou fazer aqui uma análise de risco, vou partir direto para a execução. Não. Independente se é programado ou se é uma emergência, eu devo fazer a análise de risco, porque a minha saúde, a minha integridade física, ou seja, a integridade física e a saúde do trabalhador sempre deve vir em primeiro lugar. Isso deve ser prioridade. Ataques de outros animais. Ocorre, sobretudo, nas atividades de construção, supervisão e manutenção em redes de transmissão, em regiões silvícolas e florestais. Também é frequente no setor de distribuição de energia com os trabalhadores, leituristas, domiciliares, que são normalmente atacados por animais domésticos. E riscos ocupacionais. Mais uma vez frisando, consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes no ambiente de trabalho capazes de causar danos à saúde do trabalhador.